queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 5 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu já peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha, né? Para que você faça anotações que serão importantes desta aula. O assunto da nossa aula será o estudo do período composto por subordinação. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes: compreender o conceito de período composto por subordinação e identificar os tipos de orações subordinadas em diversos contextos de uso. Então, vamos começar, né? Primeiro, uma reflexão aqui sobre frase, oração e período, né? Então, lembrando vocês que frase é todo enunciado completo, né? Que passe uma informação completa. E que as frases, elas podem ser frases nominais ou frases verbais. Uma frase nominal é quando não tem verbo na frase. E uma frase verbal é quando temos verbo na composição da frase. Nesse caso, a frase quando tem verbo passa a ser chamada de oração. Muito bem. E temos ainda o período, né? O período é uma construção que vai começar lá na letra maiúscula e vai terminar num ponto. O período, ele pode ser um período simples, formado por apenas uma oração, ou ainda um período composto, formado por duas ou mais orações. Muito bem. O período composto, então, por subordinação, né? É quando ele vai apresentar orações que são dependentes sintaticamente umas das outras. Ou seja, elas não têm sentido completo se elas forem lidas separadamente. Então, uma vai complementar o sentido da outra, ou seja, uma está subordinada à outra, né? O período composto por subordinação é aquele tipo de período, então, que as orações dependem sintaticamente umas das outras para que o período todo faça sentido, né? É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, que a gente estudou anteriormente. No caso ali do período composto por coordenação, as orações elas são independentes, por isso coordenadas. Elas podem ser lidas separadamente, que possuem, né, um sentido completo, diferente das subordinadas. O período composto por subordinação, ele vai ser formado por basicamente duas orações, né? A oração chamada de oração principal e a oração subordinada. Muito bem. A oração subordinada, ela tem uma função sintática em relação à oração principal, né? E por essa razão, ela é chamada de subordinada. Vamos olhar aqui os exemplos, né? Então, eu tenho ali o seguinte período, ó. Quero que ele volte. Temos aqui um período composto. Por que é um período composto? Porque eu tenho duas orações. Lembrem que a gente vai contar ou determinar o número de orações pela quantidade de verbos que existem dentro desse período. Então, no quero que ele volte, eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo quero e eu tenho o verbo volte. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Muito bem.
Nesse período aqui, nós vamos dividir, né? E nós vamos ter a oração principal, quero, e vamos ter a oração subordinada, que ele volte. Percebam que o período ele só faz sentido totalmente se ele for lido junto, né? Com as duas orações. Quero que ele volte. Aqui eu tenho uma informação completa. Se eu apenas falar a oração principal, quero, ela precisa de um complemento. Porque quero, mas quero o quê? Quem quer, quer alguma coisa, certo? Então, se eu falar apenas quero fora do contexto, não vai ter sentido completo. Da mesma forma, se eu falar apenas a oração subordinada, que ele volte, né? Ficou lá uma frase solta que eu tirei de um período, não faz sentido nenhum, né? Porque faltou o começo. Então, veja essa relação de subordinação, onde uma depende da outra, né? Para que as duas juntas façam o sentido completo, então, do período. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das orações subordinadas. Então, dentro da nossa língua portuguesa, né, existem 3 tipos de orações subordinadas. E essas orações, elas são classificadas de acordo com a função que elas vão exercer dentro daquele período, né? Então, nós temos aqui as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem função de um substantivo. Nós temos as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que vão desempenhar a função de um adjetivo. E ainda um terceiro grupo, que são as orações subordinadas adverbiais, as quais vão exercer função de advérbio. Muito bem. Esses grupos de orações subordinadas nós vamos estudar na sequência das aulas. Nós estudaremos cada um destes grupos de orações, começando com as substantivas, depois iremos para as adjetivas e, por último, as adverbiais. Então, aqui é só para que a gente conheça e saiba que existem 3 grupos de orações subordinadas. Agora, cada uma delas a gente ainda vai estudar nas aulas seguintes. Vamos observar nos exemplos que virão a seguir que uma oração subordinada no período composto equivale a um termo do período simples, tá? Então, as orações subordinadas, elas vão assumir o valor, né, de um substantivo, de um advérbio ou ainda de um adjetivo. Esse substantivo, esse advérbio e esse adjetivo estariam presentes aonde? Lá no período simples, né? Então, dessa forma, elas recebem aquela classificação: oração substantiva, oração adverbial ou ainda oração adjetiva. Muito bem, vamos aos exemplos então, tá? Então, eu tenho ali, ó, período simples primeiro, lembrando que o período simples é formado por apenas uma oração. Aguardo chuva. Chuva, dentro desse período simples, que só tem um verbo, que é o aguardo, chuva é o substantivo dentro desse período, né? A classe gramatical da palavra. Veja como é que ficou num período composto, como que esse substantivo foi transformado numa oração substantiva, né? Então, período composto, ele tem que ter no mínimo 2 orações, né? Então, para ser composto, 2 orações ou mais. Veja como ficou. Aguardo que chova. Agora eu tenho 2 verbos, por isso um período composto. Eu tenho o verbo aguardo e eu tenho o verbo chova. Muito bem. Veja que chuva substantivo transformou-se em que chova. Oração subordinada
substantiva, né? Então isso aqui é para mostrar para você como que o substantivo se transforma numa oração, tá? Por que eu vou chamar de oração? Porque que chova tem um verbo que é o chova, então eu vou chamar de oração. Subordinada, por quê? Porque ela está subordinada à oração principal e as duas juntas fazem o sentido completo. Sozinhas, elas não têm sentido completo, né? E substantiva, por quê? Porque eu coloquei no lugar de um substantivo, tá? Então, esse raciocínio aqui, ele deve ser muito bem compreendido por você. Anote lá no seu caderno, né? O que era período simples e como que ele virou um período composto. Vamos lá, então? Mais uma situação, ó. Período simples, lá em cima, né? Com chuva, a plantação vingará. O que eu tenho agora aqui? Eu tenho com chuva, que é uma locução adverbial, né? Uma locução adverbial. E eu tenho apenas um verbo ali, que é o vingará. Por isso que é um período simples. Ele é formado por apenas uma oração, tá? Como é que eu transformei, então, esse período simples num período composto? Porque agora eu criei uma oração subordinada, né, adverbial. Se chover, a plantação vingará. Então, aquilo que era apenas uma locução adverbial no período simples, passou a ser uma oração subordinada adverbial no período composto. Agora, nesse período composto, eu tenho dois verbos, que é o verbo chover e o verbo vingará, né? Se chover, então só nesse pedacinho ali eu tenho o chover, que é verbo, e por isso oração. É subordinada porque está subordinada à oração principal e é adverbial porque exerce a função sintática de um advérbio. Ó. Eu coloquei uma oração no lugar de uma locução adverbial. Então, com chuva virou se chover, certo? Anote também aí no seu caderno, né? Esses dois exemplos aí da oração adverbial. E ainda nós teremos um terceiro exemplo, que é das orações adjetivas. Então, período simples. Enfrentei a chuva ininterrupta. O ininterrupta é um adjetivo, né? Está qualificando a chuva. Por que é período simples? Porque eu tenho apenas um verbo, que é o enfrentei. Transformando esse período simples para um período composto, eu vou ter: enfrentei a chuva que não parava. Enfrentei é verbo, parava é verbo. Então, agora eu tenho dois verbos, por isso eu tenho um período composto. Que não parava virou oração subordinada adjetiva, porque ela foi colocada no lugar de um adjetivo. Ela equivale a um adjetivo, né? Então, ininterrupta virou oração subordinada adjetiva que não parava, né? Tem o mesmo sentido. Eu troquei ali ininterrupta por que não parava, mas o sentido é o mesmo, né? Período composto, então, enfrentei, parava. Que não parava, oração, porque tem o verbo parava. Subordinada, porque está subordinada à oração principal. E as duas se complementam para fazer sentido completo, né? E adjetiva, porque tem o valor, né? Equivale a um adjetivo, certo? Então, olha lá no período composto. Eu não posso falar somente, né, que não parava, porque não vai fazer um sentido completo. Então, vai estar subordinada à oração principal, enfrentei a chuva. E as duas juntas formam um enunciado com sentido completo, né? Então, essa nossa aula, ela foi para esclarecer
e diferenciar também o período composto por subordinação do período composto por coordenação, que a gente já relembrou, já revisou, né? Então, a diferença entre as duas situações, né? Orações que são sintaticamente independentes, que são as coordenadas, e orações que são sintaticamente dependentes umas das outras, que são as orações subordinadas. Muito bem, pessoal. Então, agora você vai partir para a prática dos exercícios, né, a respeito das orações subordinadas, porque vai ser muito importante, principalmente para a compreensão das próximas aulas que vão estar falando sobre cada um daqueles períodos compostos, ok? Então, muito obrigada por sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!